Bom, e além desse volume para armazenagem, o governo já liberou também R$1 bilhão para o Moder Frota. E desse montante, R$800 milhões vão ser disponibilizados a juros de 8,5% ao ano e 200 milhões a taxas de 10,5%. O fato, inclusive, de ter recursos é uma boa notícia, pelo menos para a economia. Mas quais podem ser os impactos para o produtor? Essa pergunta que vai direto agora para Porto Alegre ao vivo para o nosso analista jurídico, doutor Ricardo Afonsin. Ele que aparece aqui ao vivo na tela do RN, doutor Ricardo. Estou tentando enxergar a hora aqui, mas está difícil. Eu acho que é 6h55, né, Junqueira? 6h55 na hora oficial do Brasil. Bom, doutor Ricardo, essas taxas de juros devem servir de alerta? O senhor diria que acendeu um farol vermelho ou amarelo? Por quê, hein? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do Rural Notícias. O que se vê sempre nesses financiamentos, na maior parte das vezes, nesses financiamentos de máquinas e equipamentos agrícolas, são incentivos, na realidade, à indústria que está precisando produzir, tentando vender, e as dificuldades de crédito que nós temos hoje no país. Embora exista capital sobrando por aí para ser aplicado, o problema é o risco do crédito. E o risco do crédito se torna maior ainda com um juro desses de 8,5%, 10,5%, para financiamento de bens de capital. Quer dizer, não são bens de consumo, são bens que vão ficar ali na propriedade, são bens que, quando terminarem de ser pagos, o valor deles estará dobrado pela incidência desse alto custo financeiro que é aplicado nesses financiamentos. Jamais poderia passar de 3%, 2% um juro desse tipo de financiamento, senão ele realmente se torna inviável, porque as máquinas têm alta depreciação e quando termina o pagamento elas já estão valendo muito pouco e o financiamento muito alto. Além disso, uma coisa que se nota no Brasil é que quando o financiamento fica farto, quando há bastante dinheiro para financiamento de máquinas e equipamentos, os valores das máquinas sobem expressivamente, tornando-se abusivos até se compararmos com os mesmos preços dessas máquinas, das mesmas marcas, o mesmo tipo de máquina, por exemplo, dos Estados Unidos. Existe um estudo que foi feito pelo economista-chefe da Farsul, aqui da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que chegava a 25% acima o valor das máquinas no Brasil comparado com o valor das mesmas máquinas nos Estados Unidos. Então, o financiamento se presta para aumento do custo dessas máquinas e também o custo do financiamento que se torna impagável em decorrência dessa incidência. Então, por isso, realmente fica complicado, né? Porque a indústria vende, sai fora do risco, o agente financeiro normalmente é um agente do BNDES, que fica ele e o produtor, então, envolvidos com essa operação de alto custo, de alto risco. E, além disso, normalmente esses 8,5% não são 8,5%, tem o problema de outras incidências que se conhece bem, outros penduricalhos que vêm nesses financiamentos que terminam aumentando mais 15%, 20% do seu custo. Então, tudo isso, Márcio, eu vejo assim com grandes dificuldades daquele que adquire uma máquina dessa, uma colheitadeira hoje está mais de R$1 milhão, é uma coisa impressionante, né? A tecnologia, evidentemente, avançou muito, a qualidade das máquinas avançou muito, mas não se justifica esses preços e não se justifica também estes juros, porque as fontes que decorrem, que são para eles, são fontes bem mais baratas, poderiam ter um custo bem menor. Mas tudo isso decorre também do risco dessas operações, justamente pelo alto custo delas, e então ficam representando um valor expressivo e o produtor termina aumentando o seu endividamento, se entusiasmando nas ofertas, nas feiras destas máquinas e resulta numa dor de cabeça no futuro, não conseguindo pagar esse financiamento. É isso aí, Márcio, é com você. Tá certo, doutor Ricardo. Tem muito papel e caneta na mão aqui, ó. Que, aliás, né, às vezes vai faltar papel, né, porque os números são tão grandes ali que é melhor usar a calculadora mesmo. Um grande abraço, doutor Ricardo. Boa noite, até a próxima. Até mais.